Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós, nossos irmãos estudantes, estudiantes, da Palavra de Deus. Aqui falamos de Lagem, Minas. Eu sou o pastor Ilmar, aqui membro da Igreja Ministério Tabernáculo desde 1987, e nós fundamos aqui em Lagem, em 1992, o Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Bereshit é a primeira palavrinha do hebraico na Bíblia, na Torá. Bereshit bara Elohim. Em princípio criou Deus. Esse Centro de Cultura Bíblica Bereshit, desde 1992, vem formando liderança na região. O objetivo é a capacitação teológica. E nós temos aqui os cursos teológicos básicos. O básico é 36 matérias, é um básico muito forte, Depois temos o curso intermediário com 18 matérias, mais focado para lideranças. E o curso bacharelado livre, que é um curso mais filosófico. E nós estamos tratando aqui do curso de intermediário, básico. Nós estamos dando aula do curso básico. Nossas aulas que nós estaremos iniciando hoje é a aula do quarto bloco. São 6 livros, nós estamos no 4º livro. E a aula chama História de Israel. Então, para falar um pouquinho sobre essa, vamos iniciar com a introdução, mostrando algumas coisas importantes pelas quais passaremos no decorrer do curso. A primeira coisa é que muitas vezes a pessoa confunde, Palestina com Canaã, Israel. É preciso dar uma ideia sobre isso aí. A Palestina é um termo derivado dos filisteus, Pilistim. Lembrando que na Bíblia hebraica não tem nenhuma palavra que começa com F, porque não tem a letra F no início, é só no meio ou no fim, que é o pei sem o daguechezinho, sem um pontinho dentro. Então é Pilistim. Era um povo que habitava na faixa costeira, situada entre o Egito e a Fenícia. Essa faixa onde chamou de faixa de Gaza, A cidade dos filisteus era Gaza, Asdod, Asquelon, Gat e Ecrom. Eles são de origem egéia, talvez de Creta, aquela ilha que fica mais embaixo ali. Faziam parte dos povos do mar, que após 1175, antes do reinado unido de Israel, eles tentaram invadir o Egito, mas foram vencidos por Ramsés III e ficaram ali em cima ali. Canaã já é uma referência ao neto de Noé, Noé teve 3 filhos, Sem, Jafé e Cão, nessa ordem de nascimento. E o Cão tinha Put-Misraim e Canaã, um dos filhos dele. Esse Canaã já designa os cananeus. Outra é o nome da região usada para designar essa terra, que é proveniente de seus antigos habitantes, cananeus. Agora, mas aí de onde vem esse nome Hebreus e depois Israel, Então, Hebreus vem de Éber. Quem foi Éber? Éber foi bisneto de Sem. Então, voltamos com Noé, filho de Selá. Um dos antepassados de Abraão, na 7ª geração. E a palavra Eber, Yod, Beit, Resh, quer dizer região da além de. A palavrinha quer dizer isso, região da além de. Então, de Eber, hebreu. Aquele povo que morava na região de além de, levou o nome de hebreu. A palavra ocorre 32 vezes no Velho Testamento, Eber, e tem referências aí a sempre nome hebreus, parteiras, hebreias, Sifra e Poá, José, que era chamado de hebreu, Moisés, que foi um menino hebreu, a ama de leite dele, que foi Joquebede, lá no Êxodo, Deus dos hebreus várias vezes. Moisés matou um egípcio, Depois viu os escravos hebreus brigando. Hebreus em 1 Samuel. Jonas era hebreu, lá em Jonas. E Jeremias falou também de escravo hebreu. Então, entendeu bem que esses nomes são bem distintos. Pilistim, quer dizer filisteus. Cananeu, Canaã. E tem também semita, Alguns são chamados semitas, antissemitas. Então, porque eles são contra os judeus. Semitas vem de Sem, tá bem? Sem, que era neto de Noé, filho de Noé, E agora Israel. Quando a gente fala em Israel, a gente tem que fazer uma memória, revisitar a
a história de Jacó, né? Jacó é aquele que segura no calcanhar do outro, que a palavra Jacó quer dizer isso. Suplantador, aparece 315 vezes no Velho Testamento. Ele voltando ali, depois de ficar 20 anos na Padã Aram, ele tem a luta com o anjo ali, naquela região do Manaim, por ali, perto do ribeiro de Jaboque. E ele, a partir dali, então, o anjo diz, não chamarás mais Jacó, mas chamará Israel. Israel, originalmente, quer dizer, Deus prevalece, né? Tem várias vezes, mais de 2.222 vezes. Mais não, aqui. Exatamente 2.222 vezes versos que aparecem no Velho Testamento. Começando em Gênesis 32, no dia que o anjo falou para ele, até Malaquias 4:4. Mas então, lutar com o anjo mudou o nome. Teve 2 episódios da mudança do nome dele. Naquele dia que ele lutou com o anjo, falou que não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. Mas passou algum tempo ainda, depois é que Deus encontra com ele novamente. Isso aconteceu em Gênesis 32, 28. Mas só em Gênesis 35, 10 é que Deus passa ali a chamar de Israel. Aí dali para frente você não vê mais esse nome como Jacó. Então o uso do termo de Israel é referente à alternativa do homem Jacó, antigamente chamava Jacó, depois tornou-se Israel. É o nome da nação hebreia, chamado Filho de Israel, Casa de Israel, né? Em Êxodo 4:22, Israel é meu filho, meu primogênito, é para dizer para Faraó, né? Então, essa ilusão aí a gente encontra no ano de 1230, tem um documento externo da Bíblia provando isso aí. Uma inscrição do faraó egípcio Merenptah, em cerca de 1230 a.C., eles acharam uma ocorrência com o nome Israel. E também nós encontramos em Isaías 49:3, Cristo como servo de Deus, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Em Esdras e Neemias aparece aplicar o termo Israel, sacerdotes e levitas, destacando do restante das nações. Depois se acha o nome conferido às 10 tribos do norte, levou o nome de Israel, e as do sul, Judá. Por isso é chamado os reis de Israel, os reis de Judá. Terminando o cativeiro babilônico, o termo Israel novamente veio designar a nação inteira, apesar do fato que a maioria daqueles que voltaram de Babilônia eram de Judá e de Benjamim. As 10 primeiras tribos se misturaram no tempo de Salmanaser e Sargão II e se tornaram depois os samaritanos. Espiritualmente, algumas vezes há alguma referência ao verdadeiro Israel, ou seja, os fiéis, aqueles que se distinguiam por sua sinceridade e piedade. É um contraste com outros membros de outras nações. Também o uso cristão, a igreja cristã deve ser chamada de um novo Israel, o Israel espiritual, lá em 1 Pedro, em Gálatas, né? E também em Romanos. Então, essa primeira aula nossa de história de Israel, ela tem esse objetivo de primeiro classificar esses nomes e ainda também de mostrar a estrutura, como é que era o núcleo naquele tempo, né? O núcleo estrutural. Como é que é? Então, nós tínhamos primeiro as tribos, né? As tribos o bloco maior de muitas famílias, de muitas casas, né? Muitos homens. A palavra tribo é a palavra usada mesmo para cetro, para ramo, para clã, vara, galho, bordão, é a palavra Shevet. Shevet aparece 177 vezes no Velho Testamento, desde Gênesis 49:10 como cetro, e até Zacarias 10:11 também falando de cetro. Grande parte dos textos se refere ao cetro, a um bordão, a uma vara, mas é usada como tribo. Depois das tribos você tinha famílias. Famílias é a palavra Mishpahá. Mishpahá aparece 224 vezes no Velho Testamento. Quer dizer, clã, família, sociedade, povo, nação. Desde Gênesis 8:19 até Zacarias 14:17. Sendo que no livro, o livro de Números, é o que mais aparece, 94 vezes. Então, de tribos, de família tinha casa. A casa, então, é a palavra bait. Casa é a palavra mesmo para casa, construção, né? 1704 vezes no Velho Testamento. Quer dizer, casa, moradia, famílias. Naquele caso de Acã, foi tomado Judá, que era a tribo, da família de Zerá, da casa de Zabidi, e o homem foi Acã. Homem, aí a palavra Adam, quer dizer, humanidade, espécie humana, mas no caso de Acã, a palavra usada foi Geber. Geber quer dizer guerreiro. Acã era um guerreiro, era um camarada valente, né? Então essa é a estrutura. Você tem vários homens compondo uma casa, várias casas compondo uma família, várias famílias compondo uma tribo. Nós iremos estudar então essa história de Israel, um modelo assim bem
en passant, francês, de passagem geral. Então vamos falar começando lá de Adão e Eva até os dias atuais. Vamos ficando por aqui com a nossa primeira aula introdutória de História de Israel. Fica na paz, tchau, tchau.